As sociedades muito evoluíram nos últimos 2 séculos. Contudo, algumas perguntas ainda são feitas porque não encontraram as respostas adequadas. O Espiritismo, como mensagem eterna do mundo espiritual à humanidade, vem em auxílio aos homens para que as suas indagações possam encontrar as respostas certas. Acaba de começar o programa Vida em Foco e te convidamos para refletir juntos sobre as questões que a vida nos propõe. Fique conosco! Na juventude está o período existencial mais crítico do ser humano. Os sonhos, as dúvidas, as decisões maiores se dão nessa fase existencial. Assim, não são poucos os jovens que, por conta dos problemas que acabam surgindo nesta fase, também tentam fugir das decisões, ou ainda buscam subterfúgios para atenuarem seus dramas espirituais. Muitas são as fugas para não assumirem a vida. Veja na entrevista de hoje reflexões sobre o tema Os Jovens e as Fugas. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. Olá! Em determinada passagem do Evangelho, Jesus afirma que o Pai trabalha até hoje e que ele também trabalha. Extrai-se a lição de que o trabalho é uma dádiva que acompanha o espírito pela eternidade. Quanto mais sublime o ser, maior a transcendência de sua ocupação na obra de Deus. Não ocorreria a ninguém a ideia de colocar o mais talentoso dos médicos para preparar a terra, tampouco um engenheiro para realizar uma cirurgia neurológica. Nada há de indigno nos trabalhos humildes, mas as habilidades humanas devem ser utilizadas ao máximo, para benefício de todos. As leis divinas existem para a felicidade e harmonia das criaturas. Como o trabalho está inserido no âmbito dessas leis, ele é indispensável ao equilíbrio humano. Toda ocupação útil é trabalho. O estudo constitui uma forma de trabalho, pois promove o desenvolvimento intelectual que possui indubitável utilidade. Nesse contexto, mesmo as crianças após certa idade trabalham. O trabalho aperfeiçoa o caráter e aprimora os talentos. Como todos trabalharão para sempre, é preciso aprender a amar o desempenho de atividades úteis para si e para os outros. O descanso é uma necessidade. Ele propicia a reparação das forças e a desvinculação da mente das coisas práticas. Essa desvinculação estimula a criatividade. Mas o ócio permanente limita e amesquinha as faculdades humanas. Se a tarefa desempenhada é dura, mesmo assim ela constitui uma bênção. Se a atividade que lhe compete não corresponde à de nossos sonhos, ainda assim temos a necessidade de bem realizá-la. Inúmeras pessoas sentem os reflexos do nosso agir. Talvez não as conheçamos, mas nem por isso deixamos de ser responsáveis pelas consequências do que fazemos. Um produto defeituoso causa inúmeros transtornos. Um mau atendimento enseja descontentamento e decepção. Enganos cometidos por profissionais infelicitam incontáveis vidas. Erros médicos ou judiciais, de engenharia, de arquitetura ou educação, todos eles podem converter-se em tragédia e dor. É grave tornar-se um fator de miséria e sofrimento no viver alheio. Para evitar essa responsabilidade, comecemos a cultivar a ideia de sermos excelentes no que fazemos. Sejamos o melhor que pudermos. Percebamos a felicidade de ter uma ocupação digna, por mais modesta que ela seja. Percebamo-nos auxiliando os que nos rodeiam. Jamais consideremos clientes ou público apenas como oportunidades de ganho. São seres humanos que se relacionam conosco. Aproveitemos a chance de semear contentamento na medida das nossas possibilidades. Sejamos rigorosamente leais no desempenho de nossa profissão. Sirvamos com alegria no contexto em que a vida nos colocou, porque esse contexto expressa exatamente o de que precisamos para crescer. Nós temos um papel a desempenhar na construção de um mundo melhor. Façamos nossa parte com competência e gentileza. Sejamos cuidadosos e fiéis nas pequenas coisas.
elas constituem um treinamento para quando formos responsáveis por enormes e importantes tarefas. Ao encontrar prazer em ser útil e em servir, entraremos em contato com a sua essência. Será um elemento de progresso e bem-estar, em harmonia com a ordem natural das coisas. Isso nos dará uma paz que nada poderá tirar. Vivemos tempos de crises e desafios. Crise é a oportunidade para refletir e mudar. Reflitamos sobre a alegria do trabalho. A Vida em Foco traz assuntos do cotidiano que são de seu maior interesse. E hoje não será diferente. Os jovens e as fugas. Veja o que o Espiritismo fala sobre esse tema. Olá, amigos. Prazer renovado estarmos juntos novamente. Hoje vamos abordar mais um tema acerca dos jovens. E temos hoje aqui, com imenso prazer, Daniel Rossi, educador, evangelizador, professor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Daniel, os jovens e as fugas. Como o jovem encara a realidade do mundo de provas e de expiações, e diríamos hoje, é mais expiação do que provas, das dificuldades, particularmente para o jovem, que tem que enfrentar uma sociedade às vezes turbulenta, drogadições, ambiente de trabalho nem sempre compreensivo. Como é que você vê essa questão aí do enfrentamento do jovem, dada a realidade que o mundo oferece hoje? É interessante, porque independente da condição econômica do país, sim, onde o jovem está inserido, da cidade, da comunidade, ele encontra desafios ou dilemas similares, parecidos. O problema do jovem e o álcool, do jovem e uma série de drogas, do jovem e o suicídio, é quase tanto comum em comunidades muito violentas nos rincões no Brasil, em qualquer grande capital, em qualquer cidade do interior, nos rincões, quanto em cidades de países de primeiro mundo. E com causas distintas, mas com consequências semelhantes. A consequência, a fuga. O jovem que não quer, não consegue, acha injusto o mundo e as suas demandas, e descobre nas fugas, no excesso de álcool, no excesso de drogas e até no ultimato do suicídio, uma forma de minorar a sua dor ou de resolver o seu problema. Seja causado nos países mais, digamos assim, economicamente abastados, por uma falta de filosofia de vida quase que completa. O jovem é provocado a ter sucesso financeiro nesses países. Quando não encontra, ainda que jovem, ele busca esses caminhos alternativos, que seriam, na verdade, uma alternativa não à vida, que seriam uma alternativa à morte, porque são fugas todas que lhe induzem a morrer ou rapidamente ou morrer aos poucos. São alternativas infelizes. Nos países mais difíceis, com violência urbana, com a pobreza culminando nessas comunidades, as causas podem ser as outras, ele dizendo que não há oportunidades para ele, que o jovem rico tem tudo, ele não tem nada, etc. E aí as consequências são parecidas, né? Então, embora causas diferentes, é o jovem não conseguindo ver a vida como ela é, do ponto de vista da doutrina espírita. Mas, ainda que se observe esses bolsões sociais de maior necessidade, mas observamos que o jovem que tem boa condição social, né, boa posição financeira, este jovem também apresenta síndromes de crise que podem indicar que o jovem está com problema. É um problema da juventude, é um problema da sociedade, é um momento espiritual que o jovem está sendo colocado diante da realidade que ele precisa enfrentar. E o que é que ele busca quando ele foge dos seus compromissos existenciais? Olha, nós vivemos um momento de transformação social, perceptível pelos cientistas, pelos sociólogos, né? Em todas as áreas, nas empresas, no mercado, no trabalho. E vivemos um momento de transformação espiritual, das informações que os espíritos, né, nos dão através dos grandes médios, Chico Xavier, as informações, já desde a codificação de Allan Kardec, Divaldo Franco, né, uma série de informações brilhantes,
E esse momento de transição pega o jovem no momento de transição, ele em si. Mas o interessante é que nós sabemos que esse jovem já foi o adulto de ontem, o velho de antes de ontem, e encontra agora nova oportunidade de se restabelecer, de se reencontrar. Mas esse jovem também, ele está plenamente cansado das religiões todas que vão apresentando suas soluções, vendendo comercialmente essas soluções. Eles têm dito muito isso. Há um clima entre alguns pensadores de liberdade total e irrestrita, como se o certo fosse pensar apenas em liberdade total. É óbvio que nós somos a favor da liberdade de pensamento. Sim. Mas isso não pode ser confundido com o jovem achar que tudo se pode. Nessa vida, tudo se pode. É a frase que está na boca de qualquer jovem. A vida é curta, faço hoje. Vamos fruir tudo que o corpo oferece, isso. Sociedade, isso. Até viciações. Até as viciações, por conta disso. O mundo é cruel, o mundo é difícil. As religiões disputam, falam mal uma das outras. E ele encontra, portanto, uma filosofia religiosa que possa lhe acalmar, dizendo, olha, querido, a vida é tua. Você está no comando. E uma vida não é de 10, 30, 60 anos, uma geração. É um conjunto imenso de vidas. Tu és uma consciência que foi criada, mas não tem fim. E tende à perfeição. Se o jovem começa a perceber essa questão, essa filosofia, ele muda na hora. As nossas experiências dizem que quando você pega um jovem que não crê em nada, absolutamente materialista, e pega esse jovem, até abastado financeiramente, e leva num projeto social, ele tem contato lá com um jovem carente, que não tem tênis, que não tem roupa, que não tem nada. E eles trocam ideias. Este jovem, abastado, quando volta, volta modificado. Alguma coisa lhe diz que a vida é muito mais do que aquele mundinho que ele está acostumado. Okay. De sair, de beber, de encontrar, de fazer, etc. E não mudar o panorama social em sua volta. Nós chamamos isso, brincando, de efeito Siddhartha, em homenagem a Siddhartha Gautama, o Buda, que quando viu a realidade, mudou completamente, saiu do seu principado, né, da sua vida de riqueza e foi meditar por décadas, né, até criar uma série de filosofia que culminou com o budismo. Né? Então, você vê que isso tem muita importância. Daniel, nós vamos para um rápido intervalo, mas eu já deixo uma questão para você ir pensando. Observamos que os lares hoje estão com extrema ausência dos pais, educadores essenciais, né? Os primeiros educadores. E essa ação dos pais é muito importante no processo de edificação da criatura a partir do lar. Você acha que a ausência dos pais é motivo para que o jovem busque fugir da sua realidade? Um instante só, nós já retornamos. O intervalo é breve. Logo retornaremos com o segundo bloco da entrevista. Até já! Retornamos com o segundo bloco da entrevista. O tema de hoje é o jovem e as fugas. Acompanhe. Estamos de volta, estamos falando aqui sobre o tema os jovens e as fugas com Daniel Rossi, educador, professor, e deixamos uma pergunta, Daniel. A ausência dos pais dentro do lar, naquela estrutura que por algum tempo foi conhecida, né, a ação do pai e da mãe de modo mais efetivo dentro do lar, pode ser um elemento que retire do jovem aquele prumo, aquela diretriz segura e faça com que ele busque as fugas existenciais? Olha, o que nós podemos dizer é que o papel dos pais sempre será muito fundamental na formação, nos caracteres daquela criança que depois vira jovem, que depois vira adulto. Nós sempre temos uma referência baseada nos nossos pais. Mas, de nenhuma forma, isso justificaria, em pais ausentes ou complicados, que o jovem optasse por um caminho de fuga, de desregramento, dizendo, mas eu fui educado de tal maneira, então eu posso. Então não é uma justificativa. Sabemos que influencia, sim. Há um peso muito grande nos adultos que tiveram infância ou juventude sofrida por conta da ausência dos pais, ou da violência dos pais, da brutalidade com que foram tratados, ou que não foram tratados. Mas isso não justifica
ele ser desta ou daquela outra maneira, porque ele é um espírito, antes de tudo milenar e individual. Foi ele, antes de ser filho agora, foi pai e mãe, talvez, em vidas anteriores. Perfeito. Então, nesse processo, nós sabemos que há um peso, sim, muito grande da influência dos pais. Mas aqueles jovens criados na orfandade ou com famílias truculentas, difíceis, podem se transformar em espíritos luminares e ter uma vida regrada, plena, equilibrada, exatamente porque sabem que os pais erraram, ou por desamor ou por desconhecimento. E ele, no processo de maturidade pessoal, perdoa e segue adiante. E torna-se ele um pai ou uma mãe exemplar, mudando o panorama com o qual ele foi acostumado. Daniel, na sua experiência como evangelizador, como educador, como é que os jovens veem a droga? E por que a fuga, por exemplo, através do álcool? O que eles buscam nesse processo? Olha, dois males muito complicados de lidar. O álcool é a porta que o jovem tem para a fuga, porque é permitido. Nas faculdades, você olha em qualquer universidade, na frente, você encontra os barzinhos muito mais cheios do que as salas de aula. É verdade. E muitos desses reconhecem depois o quão mal fizeram a si próprios. Alguns reconhecem no momento que estão fazendo. Sabem que não estão fazendo adequadamente, sabem que precisariam Mas render tem consciência. mais. Tem consciência até de que estão passando por demais dos limites. E no campo das drogas, que são, do ponto de vista jurídico, são ilegais, nós temos uma variação enorme de propósitos. Fazer parte de uma turma, se ele se sente desenturmado, pode ser um mecanismo de fuga. Para fazer parte, eu posso usar isso, aquilo outro, né? E o grande mal do século tem sido o crack. Então, um amigo nos comentou há pouco, ainda hoje, como era a lepra, a hanseníase, vista aos tempos bíblicos, na Idade Média, né, até há pouco tempo atrás, na verdade, tem sido a questão do crack, né? O jovem definha rapidamente, muda completamente de comportamento em função do uso e do abuso do crack e que o crack gera nesse jovem. Então tem sido um caminho quase sem volta para muitos jovens, que requer muito zelo, muito cuidado. As autoridades de saúde ou sociais ainda não sabem lidar com essa questão, também não sabem lidar com a questão do álcool, que é muito mais difícil, porque é liberado, é permitido, pode em qualquer lugar, pode em qualquer quantidade. O jovem pode entrar com 16 anos, certamente, num supermercado e comprar 1 litro de destilado. Ninguém vai perguntar. Ninguém vai perguntar nada. Isso, às vezes, tem um efeito muito mais negativo que uma série de drogas conhecidas pela ciência, né? Sabemos do malefício e o jovem também sabe do mal que ele está fazendo para si próprio. Muitas vezes até para agredir-se ou em situações de inconsciência, ele não sabe efetivamente o que acontece com ele, ou para agredir outras pessoas, né? Porque tem esse viés também, né, Daniel? Considerando que esses jovens são espíritos imortais, né? Diante desse dilema, porque é um verdadeiro flagelo a drogadição num jovem ou numa família, no pai, na mãe, nos filhos de maneira geral. Como é que essa criatura pode mudar o seu plano existencial? Porque é possível, né, Daniel? É possível. O que ele precisa fazer? Olha, é possível. Se nós entendemos que a vida tem um tríplice aspecto, como tem a própria filosofia espírita, filosofia, ciência e religião, nós diríamos que desses aspectos, a religião, não como nós entendemos, ou como os jovens entendem, a instituição religiosa, esta ou aquela, com aquele nome ou outro nome que seja, mas o sentimento de religiosidade, ou a filosofia religiosa, digamos assim. Sim. Um ponto de vista da vida onde a pessoa, o jovem, entende que há um ponto de chegada, que há um depois. Não porque alguém deu esse sermão, alguma religião quis impor. Até a ciência tem descoberto que fazer o bem, ter bons pensamentos, faz muito bem, faz bem para a saúde. Faz bem. Né? A ciência tem descoberto e estudado a consciência, mostrando que, se em física nada se cria, não pode também se descriar, né? Fazendo essa brincadeira, ou seja, se a consciência é alguma coisa, ela continua sendo alguma coisa. Talvez daqui a algumas décadas a ciência descobrirá que a vida continua, que a reencarnação existe, hoje em dia só do ponto de vista filosófico, religioso.
Mas, por enquanto, a religião, como religiosidade, como diz Jonas de Anjos, por Como expressão da criatura. como expressão, como sentimento. Se no início nós temos instintos, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, É verdade. mais avançados e corrompidos temos sensações, nós, ou muitos jovens, ainda vivem no império das sensações. O prazer, o imediatismo, a sensação que a droga dá, que o álcool dá, de poder, de status. Ele vai deixando isso para um terceiro e último nível, que é o império dos sentimentos. Mais depurados, mais instruídos, teremos sentimentos, diz a lei de amor. E nós esperamos que todos nós, e os jovens em particular, deixem o império das sensações, em detrimento, troquem pelo império dos sentimentos. Que façam o bem, que amem, que modifiquem o panorama da sua cidade, dos seus bairros, com a arte, com o grafite, com a educação, com cultura, com música. E ele vai sentir sentimento. Né? Vai sentir-se muito melhor, com uma visão de vida muito mais plena do que o império das sensações e das fugas acabam lhe dando. Se é verdade que as escolas, que a sociedade tem esse fulcro educativo, mas é no lar, sem dúvida nenhuma, que a criatura tem o maior estímulo. E é necessário dizer que Jesus é o maior estimulador, o mestre por excelência, que seja capaz de modificar a vida das criaturas. Não é um discurso vazio, é uma realidade, né? Então, imaginamos que o futuro que nos aguarda, sem dúvida nenhuma, será menos difícil do que esse que nós estamos vivendo. Daniel, muito obrigado pela tua presença. O programa Vida em Foco continua. Fique conosco. Você tem uma dúvida e quer que a respondamos? Envie por e-mail no endereço contato@avidaemfoco.com.br a sua pergunta. Acompanhe agora no quadro O Espiritismo Esclarece, pois esta poderá ser a resposta que você procura. Quando a gente vai visitar um centro espírita, visitar um grupo de confrades, frequentemente a gente vê dificuldades para se entender o que é terapia espírita, o que é terapia no centro espírita, o que os espíritos nos trazem como terapia. Para tanto, é importante a gente fazer algumas diferenciações. Primeiro, terapias espirituais e terapias espiritualistas não são necessariamente terapias espíritas. Existem muitas terapias espiritualistas e não cabe ao espiritismo ser a favor ou contra dessa ou daquela terapia, como não faz sentido a gente ser a favor ou contra a homeopatia, a alopatia, a acupuntura ou qualquer terapia que já esteja estabelecida. Agora, entre as terapias ditas espiritualistas, as terapias que têm a ver com nós pensarmos o nosso ser espiritual, a nossa vivência espiritual ou valores espirituais que podem existir na nossa vida, algumas podem ser consideradas mais legitimamente espíritas. Primeiro vamos pensar nas terapias que geralmente acontecem no centro espírita. O centro espírita trabalha com alguns tipos de terapia. Primeiro, a prece. A prece como um recurso terapêutico. A prece como um recurso para nos fazer superar dificuldades, sofrimentos e seguir adiante com a nossa vida. Segundo, o passe. O passe é uma atividade que quase todos os centros espíritas oferecem. Depois de uma reunião em que as pessoas ou participaram de uma exposição ou de uma discussão em grupo, frequentemente tem um grupo de voluntários que se dispõe a oferecer o passe. Veja que o passe é uma terapia do centro espírita. Não quer dizer necessariamente uma terapia espírita, assim como a água fluidificada, que também é oferecida em boa parte das casas. A irradiação por aquelas pessoas que não estão presentes, que podem estar enfermos, ou mesmo os desencarnados. Isso tudo são terapias que o centro espírita pode escolher, oferecer aquela sua necessidade para apoiar aqueles que estão buscando. Mas quando a gente fala de terapia espírita, nós só podemos falar de uma coisa. Só existe uma verdadeira terapia espírita, que é a terapia da transformação da pessoa através do banho nas águas do Evangelho. Sim, a gente se banhar do Evangelho, absorver o Evangelho, deixar que aquilo entre nos nossos poros, deixar que esses princípios, esses valores se gravem profundamente no nosso espírito e se reflitam nas nossas atitudes. Isso sim é terapia legitimamente espírita, a transformação a partir do conhecimento, do sentimento e de novas atitudes. Espiritualidade em gotas.
que é a guerra? Eis a questão proposta para a espiritualidade superior. O que impele o homem à guerra? A resposta inicia: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual, transbordamento das paixões. E segue um conteúdo formoso. Efetivamente, o conflito que deságua na agressão física fala da nossa primitividade. Quando não conseguimos dialogar e não conseguimos resolver pela diplomacia as nossas questões, sejam as internacionais, entre os chefes de nações, seja no conflito a dois, nós estamos aqui revelando que trazemos a nossa natureza primitiva, que se sobrepõe à nossa natureza transcendente, que ainda não dá conta de gerir a nossa vida para que possamos fazer um manejo das nossas encrencas de uma forma mais adequada. Desse modo, é importante avaliar o quanto de animal há em nós, regendo a nossa vida, de modo que comparece aqui e acolá, tisnando as nossas relações, que poderiam ser equânimes, suaves, harmoniosas, bem produtivas, e desaguam, portanto, em atitudes grosseiras e rupturas, e às vezes em agressões físicas, às vezes agressões verbais, que são verdadeiros mísseis, que lançamos um contra o outro, inviabilizando uma relação, interrompendo uma relação, que poderia seguir um bom curso, se soubéssemos ou se investíssemos um pouco mais na nossa perspectiva do ser que transcende da nossa espiritualidade. Aquele que consegue desenvolver esta performance gerencia o seu animal interno, o seu tigre, domestica, portanto, nesse processo relacional interno e dá conta de poder colocar essa energia sem, no entretanto, colidir, beligerar, agredir-se. E, portanto, faz do relacionamento de conflito um processo de crescimento, um encontro pelo processo da superação e da transcendência. Mais espiritualidade e menos primitividade. Mais transcendência e menos animalidade. Eis o grande desafio que nos desafia. Obrigada pela sua companhia. A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades. Suas sugestões são muito importantes para o programa e você pode enviá-las para o e-mail contato@vidaemfoco.com.br. Acessando o site www.avidaemfoco.com.br, você encontra todas as edições anteriores. Aproveite para rever as entrevistas e também os outros blocos do programa. Agradecemos muito a sua companhia. Tenha uma ótima semana e até o próximo A Vida em Foco.